Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo novamente. Esse daqui é o canal Lenda do Excel. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ebson Silva. Na aula de hoje você vai aprender sobre a função subtotal. Ela é uma função que possui outras funções agregadas como parâmetro dentro dela, tá? E se você não é inscrito ainda, tá perdendo tempo, hein? Deixa o seu like aqui, ó. Se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificação quando a gente postar aulas novas. É um conteúdo gratuito e de qualidade que ajuda você a transformar a sua carreira por meio desse software fantástico que chama Excel. Agora vamos para a aula. Vamos lá. Então a função subtotal, como eu já disse, ela é uma função que ela possui o poder de agregar outra função dentro dela. E você vai perceber isso agora. Se você não sabia, vai aprender nessa aula. Vamos lá? Então eu tenho aqui um intervalo, uma planilha com informações sobre um pedido, né? Então nós temos o ID do pedido, a data da compra, a rua, o número, a cidade, a loja, produto, né, data de envio e o preço de venda. Com certeza você já deve ter passado por isso. Se não passou, pode esperar. Ao longo da sua carreira você vai precisar utilizar essa função. Nós temos aqui, ele não está transformado em intervalo como tabela, para isso nós vamos transformar em um intervalo de tabela. Poderia aplicar a função subtotal aqui também, mas é importante que você já aprenda essa boa prática. Toda vez que você tiver um intervalo de dados assim, dessa maneira, com tabulação em formato de tabela, transforme em tabela. Correto? É porque a função subtotal ela foi feita para utilizar em colunas e não em linhas. Vamos lá? Nós podemos transformar em tabela com o atalho Ctrl Alt T. Ele já identificou aqui, ó, todo o intervalo onde nós temos dados na nossa planilha. Pergunta: criar tabela? Sim. Perguntando aqui, ó, minha tabela tem cabeçalho? Tem, ele já identificou. Clico em OK. Pronto. A partir de agora nós temos uma tabela. Aplicando a soma no preço de venda aqui, por exemplo, eu quero saber o preço total de todas as vendas. Você já aprendeu aqui na aula do Excel sobre soma. Se não aprendeu, eu vou deixar o card aqui, ó, com aula exclusiva sobre soma, com dicas e truques. Assiste ela também depois desse vídeo. Pode começar com igual, soma, né? Clico em Tab aqui, vou selecionar esse intervalo, ó, Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo, selecionou todo o intervalo. Eu volto com a planilha lá em cima para você identificar. Fecho parênteses, clico Enter. E aqui nós temos a soma de todos os preços de venda, né? Como que nós podemos agora utilizar a função subtotal? Repare que no preço de venda, se eu filtrar aqui, por exemplo, por produto, quero saber do produto computador. Ele filtrou todos os itens de computador, porém aqui ele continua me retornando a soma de todos os itens. E a função subtotal vai te ajudar nesses casos, tá? Vou tirar o filtro aqui, ó, cliquei sobre o filtro, limpei o filtro. Vamos agora começar em subtotal. Igual, sub, pare que ele aparece aqui, ó, logo abaixo. Clico sobre ele, o que que ele me traz de informação? Retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. Quando ele diz um banco de dados, é exatamente a tabela que nós temos. Clico em Tab aqui e ele me traz, ó, alguns parâmetros. Esses parâmetros são funções que nós adicionamos dentro dessa função subtotal. Exemplo, número 1 corresponde à média, número 2 corresponde à contagem de números, número 3 corresponde à contagem de valores e assim por diante. Repare que nós temos máximo, mínimo, multi, desvio padrão e o que nós queremos aqui é a soma. Então você pode clicar sobre soma ou simplesmente digitar o número 9. O número 9 representa nesse parâmetro aqui a função soma. Clico ponto e vírgula e ele me pede qual a referência, qual o intervalo que eu quero subtotal. Eu posso selecionar todo esse intervalo aqui, ó, clico Ctrl Shift para baixo, ou eu posso fazer melhor, venho até em cima, seleciono toda a coluna. E aí ele já selecionou, ó, coluna I, dois pontos I. Significa que até o final dessa coluna, tudo que eu adicionar, ele vai colocar aqui o subtotal. Fecho parênteses, clico Enter. Para que nós temos os mesmos valores. Isso porque nós não temos filtro aqui ainda. Então agora eu quero filtrar, por exemplo, pedidos da rua Bahia. Rua Bahia aqui, clico com o botão esquerdo em OK. E agora sim você vai ver a grande diferença. Em soma, nós mantemos aqui a soma total de todos os itens. E a partir de agora eu tenho somente a soma da rua Bahia. Como que nós podemos comprovar isso? Ó, eu seleciono o intervalo. Venho aqui na barra de status, ó, 59.853. Exatamente o que temos aqui. 59.853, certo?
E dentro dessa função, como eu já falei, subtotal, nós podemos adicionar outras funções. Eu vou colocar aqui para vocês média, máximo e mínimo. Ou seja, toda vez que você fizer uma análise nessa base de dados, você vai conseguir trazer o subtotal tanto do máximo, da média e do mínimo. Eu já deixei aqui, ó, vou tirar o filtro, tá, para selecionar todas as ruas. Esse filtro, vou clicar em F2, ó, para verificar o que tem dentro dessa célula, a fórmula. F2 ele me traz o máximo de todo o preço de venda. E aqui para média, para mínimo e para soma. Vamos adicionar agora subtotal de máximo. Igual subtotal. Clico duas vezes. Procuro aqui, ó, máximo, a referência é o número 4. Digito 4, ponto e vírgula. Qual o intervalo? A coluna I. Fecho parênteses. Clico Enter. Pronto. Ele me retornou aqui o mesmo total de máximo porque não temos filtro. Vou aplicar aqui, ó, a formatação contábil. Venho aqui no grupo números, na guia página inicial. Clico aqui sobre valores monetários. Pronto, já está em formato contábil. Vamos fazer um filtro para ver se dá certo? Novamente, venho aqui na rua, seleciono Rua Bahia. Pronto. Ele me trouxe aqui, ó, o valor máximo dentro de toda a minha base de dados, porém, na Rua Bahia, o valor máximo foi 4.768. Vamos ver? Aqui, ó, a última linha, 4.768. Vamos tirar o filtro e aplicar as outras funções. Correto? Em média, começar aqui, ó, igual subtotal. Clico duas vezes. Qual é a média? Referência, número 1. Digito 1, ponto e vírgula. Seleciono todo o intervalo, ou eu posso clicar aqui, ó, na coluna I. Ele já selecionou toda a coluna. Fecho parênteses, clico Enter. Vou aqui formatar como formato contábil. Pronto, ele já formatou a média. Repare que não temos nenhum filtro aqui na nossa tabela, então a média é igual à média total. Subtotal de mínimo igual subtotal. Table, qual é o mínimo? Nós estamos procurando referência número 5. Digito 5, ponto e vírgula. Seleciono toda a coluna I. Fecho parênteses, clico Enter. Pronto, agora nós já temos um subtotal de soma, máximo, média e mínimo. Vamos ver? Agora loja. Eu quero filtrar por loja. Clico 1, loja 1 aqui, ó. Clico em OK. Pronto, agora ele me traz. Vou formatar o mínimo, que nós não formatamos. Contábil. Sim, o mínimo da nossa planilha é 301. A média da nossa planilha é 2.574. O máximo 4.872 e a soma 254. Mas eu quero, filtrando aqui pela loja 1, ele me traz o subtotal somente da loja 1, né? Essa função é essencial para você trabalhar aí com análise de dados. Repare, uma hora você vai precisar dela. Você aplica o subtotal, sempre que você quiser manipular os dados, ele vai te trazer o total, né? Se você utilizar as funções de soma, média e mínimo, e se o subtotal, se você utilizar a função subtotal com média, soma, máximo e mínimo. Gostou dessa aula? Gostou? Vale o seu like, não vale? Espero que você tenha gostado dessa aula. Antes de mais nada, ó, se inscreve, é de graça, o conteúdo é gratuito, é de qualidade. 2 vídeos por semana aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula e tchau. Mas não acabou ainda não, ó. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados ao conteúdo, tá bom? Até a próxima, tchau.